Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Então estamos começando mais um GorpaCast da editoria de esportes. Hoje a gente está com uma equipe maior do que o costume, não é, Priscila? Com certeza, estamos aqui do lado de Laura Rodrigues. Essa santista, hein, Laura? É? Sim, muito mesmo. Saudações, então, Além né? da Laura, a gente está aqui com o Matheus também. E E com, aí, pessoal? com a Pamela. Olá, pessoal. E aí, Pamela? E eu, como vocês já conhecem, sou o André Frutuoso. E hoje a gente vai falar de esportes, né? A editoria de esportes vai fazer um apanhado geral do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Falar um pouco também de Libertadores, né? Enfim, o assunto hoje é futebol. Então, E rola a gente, bola. eu queria, assim... Eu tô muito feliz pelo Matheus hoje, que ele tá pulando aqui no estúdio. Hoje eu tô. E será que o Santos vai ser campeão da Com Libertadores? certeza. Com toda certeza, eu acredito nisso. Com toda certeza. Então vamos falar, o Santos foi um dos times que se classificou para as quartas e finais da Libertadores, né? Além dele, o Botafogo também foi outro brasileiro que passou para a próxima fase. E o Grêmio? E o Grêmio. Quem ficou pelo caminho foi o Atlético Paranaense e o Palmares. Palmeiras, que fica um ano mais distante do seu sonho do Mundial. Mundial. Mais um ano sem Mundial, né? Nossa, que tristeza. Então, vamos começar, acho que o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente da Libertadores, quem pode ir mais longe, quem talvez... Então, assim, eu acho que quem vai mais longe é o Santos e o Grêmio. E o assim. Corinthians. Opa, não tem. Eu acho que, assim, os dois têm time pra chegar na final, né? Tanto que tá provando isso. Mas, assim, eu hoje torço pro Grêmio ficar campeão da Libertadores, né? Beleza. Porque eu não gosto do Santos, né? Eu sou São Paulina, então rival, eu né? não posso gostar do Santos. Perdeu tanto pro Santos já que é normal, não? É Olha, normal já. Ah, coitado! Eu vou ser Neymar sincero, Neymar não tava no Santos. eu vou ser sincero que eu quero que o Botafogo faça alguma coisa lá, sabe? Porque, assim, Botafogo é aquele time que é o primo esquecido Sim. do futebol brasileiro em nível internacional, sabe? Tipo... Ninguém espera ele ganhar, né? É uma surpresa em qualquer fase que seja. Seria uma história legal de ser contada pelos cronistas esportivos, né? O Botafogo ganhando a Libertadores. Pois Sonhar, é, mas um sonho impossível. Pô, o Botafogo é um time que tem muita história. Que tem bastante história. E se vocês verem o time do Botafogo hoje, é um time muito bom. É um time bem montado e, além do mais, eles têm uma coisa que Libertadores é essencial, jogar com raça. Todos os jogadores do Botafogo jogam com raça e não são jogadores excepcionais. Se você for ver peça por peça, são jogadores que jogam com sangue mesmo. Eu tenho, assim, falando como santista agora, não como comentarista, eu tenho muito medo do Botafogo, além do Grêmio, que é outro time muito bom, porque eles jogam com raça mesmo. E time que joga com raça pode superar um que talvez tenha melhor técnica. Será que eles queimam qualquer time aí? Eu acho que possivelmente sim. Os times brasileiros estão muito bem. Você acredita que ele tem capacidade de botar fogo no jogo? Ah, tem, com certeza. Piadinha velha, né? Enfim, deixando de lado os trocadilhos infames, assim, vocês enxergam alguma ameaça de fora do Brasil ou alguma ameaça para os times brasileiros que continuam na competição? Pois é. É que é difícil a gente falar assim que Libertadores tem um time que seja mais cotado para ser campeão. A gente pode ver o Real Madrid das Américas ontem, né? Que já tava. Vocês viram essa que eles estavam reservaram data para a final da Libertadores lá no Allianz Parque e deu no que deu. Pois é, ninguém dava nada pro Barcelona de Guayaquil. E o Barcelona de Guayaquil tem um time muito fraco. Vocês viram o jogo? Vocês chegaram a ver o jogo? O time do Barcelona do Guayaquil, eles se fecharam lá atrás e conseguiram alguma coisa. Por causa do gol em casa, quer dizer. E foi assim, Libertadores a gente não pode falar que tem um favorito. Então, Matheus, é exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque assim, muita gente comentou que foi mais um caso que o time brasileiro meio que entrou de salto alto lá, né? Sim.
o adversário era supostamente inferior e acabou eliminando. Tipo, não é a primeira vez que aconteceu, também não vai ser a última. Sim. E também falam muito da matimba, né? Que o brasileiro não tem. Catimba. A catimba. A catimba. Então, isso às vezes acaba ajudando, né, os times adversários. Ajuda. Né? Às vezes, assim, eles se preocupam muito com Libertadores, é a principal competição. A gente também deveria não só se preocupar com a Libertadores, mas, né, dar um ar a mais para a Libertadores, só que aqui também tem o Campeonato Brasileiro que joga junto, então acaba, eu acho que meio que atrapalhando a Libertadores, sabe? Pra ser sincero, o que eu acho que, assim, o que falta pro Brasil, ou talvez até pra toda a América Latina, é planejamento. A sensação que dá é que o time, assim, joga 4, 5 competições do ano, né, contando o estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, etc., brasileiro. Aí tem muito jogo, né? Aí eu acho que o time não tem um planejamento de qual campeonato focar. Vai indo, sabe, o jogo, o campeonato, a temporada vai rolando. E assim, conforme for se desenvolvendo, o time vai focando naquilo, sabe? Exatamente. Por exemplo, é muito comum o time brasileiro ganhar Libertadores e deixar de lado o Campeonato Brasileiro, Isso. sabe? Porque tá pensando no Mundial lá em dezembro. Então, ou seja, falta pensar, tipo, ou ter um foco antes, já num planejamento na pré-temporada. Não sei se e também não tem muita estratégia, né? Assim, os jogadores é tão, assim, não digo fraco, mas assim, são poucos, sabe? Jogadores que jogam de verdade, que tem aquela raça. E se você focar num campeonato, você vai deixar de lado o outro porque você não tem jogador suficiente para jogar os dois, entendeu? E isso falta planejamento, isso desde a base dos outros times brasileiros. Eu acho que isso é o que é muito importante e que falta no Brasil. Pois é, não sei se vocês concordam comigo, mas a melhor coisa que aconteceu foi a Libertadores se estender. Acho que vai ser até novembro essa Libertadores. Porque se você fazer uma Libertadores até em junho, o desgaste que você tem viajando em 6 meses, nossa, isso pega o jogador de um jeito que... E se você fazer até em novembro, que dá tempo de você descansar, dá tempo de você focar em outras competições, isso facilitou um monte, não só para os jogadores, mas sim o nível técnico da competição. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, acho que a gente tem um calendário muito deficiente ainda, tipo, Isso. É muita data, é muito campeonato, é muito jogo, e vai praticamente de fevereiro ali, quando começa o estadual, comecinho de fevereiro até dezembro, sabe? Isso. O que a gente precisa fazer é, tipo, assim, pode parecer um pouco de eurocentrismo, mas é alinhar o nosso calendário com o calendário europeu, sabe? Tanto no sentido do número de jogos, ou até mesmo de, tipo, de começar, sabe, em agosto e terminar no maio seguinte. Porque, assim, a gente vai estar alinhado com eles para as competições internacionais, tipo, Sim. de seleções e tal, e de clubes também. As janelas de transferência também vão ser, tipo, mais saudáveis para os jogadores. Por exemplo, certeza. o jogador brasileiro ele começa o ano, aí ele se transfere para lá, tipo, faz o ano inteiro no Brasil e vai para a Europa em dezembro. Aí em janeiro ele já tá jogando, sabe? E lá Sim. já tá no meio da temporada. E ele não pode parar. Sabe? Então, assim, até pra própria seleção brasileira isso é ruim, desgastante, sabe? Muito desgastante. E a gente também precisa rever essa questão, tipo, data FIFA, por exemplo. Lá na Europa eles param em data FIFA, não tem Sim. campeonato. E aqui a gente tem jogo. Daí, tipo, o time tem que jogar aqui desfalcado se vai alguém pra seleção, entende? Sim. É triste você ver um torcedor torcendo para que o seu atleta não seja convocado para a seleção. Porque senão vai virar desfalque. Isso é muito ruim. Enfim, mas acho que a gente pode falar do Campeonato Brasileiro também, né? A gente já passou do primeiro turno, né? Exatamente, São Paulo lá na zona. Corinthians, Lá na eu zona. acho que... Corinthians, pra mim, vai ser campeão. Eu acho que, assim, não tem muita dúvida disso, a não ser que deu uma reviravolta, assim, mais estrodôntica. Uma mas zebra eu acho que daquelas difícil. bem zebrada O mesmo, Corinthians né? tá com 47 pontos no momento, ainda não perdeu no campeonato, ele teve alguns empates só, né? Sim. Assim, um único invicto até agora no campeonato. Inclusive, existem projeções que com mais 7, 8 ou 9, alguma coisa assim, vitórias, né? Ele já consegue ser campeão. E também projeta-se que seja um dos campeões com maiores números de rodadas antecipadas. Algo que o Cruzeiro e o São Paulo que
que são donos desse recorde no momento, né? Eles ganharam o Cruzeiro em 2013 e o São Paulo em 2007, ambos com 4 rodadas de antecedência. Pois é. Saudades desse tempo. Barbaridade. Pois é, no Campeonato Brasileiro, o terceiro colocado, já que é o Santos, eles já falaram assim, o técnico já falou que já desiste, quer ficar na Libertadores. Então a briga é só entre Grêmio e Corinthians. Mas vamos convenhar aqui. É difícil tirar o título do Corinthians. Ah, é sim. Não, tem que concordar com isso. Não tem como. E parece que o Corinthians tem certos times que têm tradição para certas competições. Por exemplo, o Santos é chefe em ganhar a Paulista. E o Corinthians tem muita tradição em pontos corridos. Vocês já notaram isso? E jogar pontos corridos não é qualquer time. Você tem que ter um elenco muito bom, porque não são só os 11 que vão começar jogando, que vão disputar aquele campeonato longo. Tem que ter um elenco enorme, tem que ter todo um planejamento. E parece que o time do Corinthians tem tradição para isso. Muita gente parece que não dá muita atenção, mas tradição é uma coisa que pesa muito no futebol. Eu acho que assim, depois que o Corinthians voltou em 2010 da Série B, né? Foi em 2008. 2008? Em 2007 foi rebaixado, em 2008 jogou, em 2009... Então, depois que ele voltou da Série B, parece que ele se renovou, né? Ele mudou essa tática de jogo, ficou mais forte. De lá pra cá, Corinthians é novo. Sim. É um novo time e assim, só tem a crescer, né? Porque... Mas se a gente for começar a pensar no começo da temporada, o Corinthians era, tipo, um time muito desacreditado. Sim. Qualquer programa esportivo que você pegar, esses caras, tipo, sobre o técnico mesmo. Vai durar 2-3 meses. O próprio Jô, quando chegou de volta, os caras metendo pau mesmo. E agora Então, é o artilheiro. Acho que volta àquele ponto que eu falei de qual campeonato focar, né? O Corinthians, ele acabou sendo... ele foi campeão paulista, né? Mas acabou sendo eliminado prematuramente na Copa do Brasil, por exemplo. Aí meio que só sobrou o Campeonato Brasileiro, sabe? Isso, não sei se foi só por isso, mas isso facilitou essa campanha que ele tá tendo agora, sabe? Viu, ele tá nas oitavas da Sul-Americana também, sim, né? Ele vai jogar com o Racing, sei lá como fala. Racing. Mas enfim, aí o que a gente tem, o cenário do Campeonato Brasileiro agora é que os competidores diretos ali pelo título, né? Que são o Grêmio, o Santos, o Flamengo agora foi... Sim, o Flamengo é outro que desistiu já da disputa. Pois é, esses times ali, o Flamengo não tá em nada, mas o Grêmio e o Santos ainda estão na Libertadores, né? Você acha que o fato dele estar talvez seja algo que dificulte eles a chegar do líder do Corinthians? Que está em outros campeonatos? Tipo, essa divisão de foco com a Libertadores e tudo mais. Mas se você for parar pra pensar, ali os 3 primeiros estão em competições secundárias, né? Todos. Tipo, Grêmio e Santos na Libertadores, Corinthians na Sul-Americana. Isso. Tipo, times e Copa assim... do Brasil. E Copa do Brasil. Times que hoje não estão em outras competições, que tem umas, tipo Palmeiras, por exemplo, que tem elenco caro. E diz assim, ele deveria focar mais só no Brasileirão, né? Então isso já não é mais aquela desculpa, estamos em outra competição e tal. Sim. Então, mas eu acho assim que e o Palmeiras? Na verdade... Não, mas é que o Grêmio e o Santos vão focar mais na Libertadores, eu acho isso. A prioridade do Palmeiras... Prioridades deles. No começo do ano eles falaram que eles queriam Libertadores. Eles queriam Libertadores. No meio do Campeonato Brasileiro, Só em no sonho, primeiro né? turno... Apareceu a Pamela. Apareceu a Pamela! Só pra constar aqui que é só em sonho. E eles abandonaram meio que o primeiro turno do Brasileirão falando que a gente quer a Libertadores, a gente tá focando na Libertadores e não conseguiu. Esse foco, hein? E não conseguiu. E, bom, a gente tá com pouco tempo aqui. E na parte de baixo da tabela, algum destaque? Vocês acham que o São Paulo escapa, não escapa? Então, Escapa sim. Escapa. Escapa. Então, apesar dessa dificuldade que a gente tá tendo, assim, né? Eu acho que o segundo turno vai mudar, a gente vai subir, assim, não vai subir tanto. Mas eu acho que pra Série B, time gigante não cai. Anotado. Time grande cai. Mas você não acha gigante, que pode ser não. até melhor pro São Paulo cair e acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians, de se renovar? Vai que, assim? né? Nunca se sabe. Não, eu quero me renovar. Mas vai que ele vira o o Inter da vida na Série B, tipo ali. Pois é. Nunca se sabe. Não, Mas-
Não, mas o elenco do São Paulo é muito bom e eu acredito Tá que não bom. vai cair. O elenco tá bom, sim. Eu acho que o Dorival tá começando a fazer um bom trabalho e eu acho que tá fazendo um bom trabalho. Só que assim, o Hernanes chegou, né? Eu acho que assim, é um diferencial que a gente tem e a gente gosta muito dele, é um ídolo pra nós. Priscila, eu sinto muito, eu vou ter que te interromper, senão você vai ficar falando do Deu São uma de Paulo Faustão aqui, ó. Não, deixa eu terminar de falar do Hernanes, gente. Tá bom, então. O Dorival, ele tá colocando o Hernanes mais pra frente. O Hernanes é meia, né? Isso. Ele tá colocando o Hernanes lá na frente, pra fazer já a jogada. Só que eu acho que ele deveria ficar mais pra trás. Pra começar, eu acho que ele não tá se entendendo. Sim. Não tá fazendo as jogadas direito, assim, como ele fazia. Mas eu acredito que é pela posição que ele tá jogando. Então acho que a única solução é a Série B mesmo. Pamela, É isso aí, você quer pessoal. ser campeão? Obrigado, aqui. obrigado por acompanhar a gente em mais um GuarpaCast de esportes. Eu quero lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/GuarpaCast. Acompanhe os programas das outras editorias. E venha segunda-feira que vem aqui acompanhar a gente também. É isso aí. Vocês querem Isso dar aí, tchau? gente. Arrivederci. Um tchau Pelo poliglota. amor de Deus. Obrigada, gente. E São Paulo vai pra Série B. Obrigada. Pamela, Isso aí. Então é isso aí, só pessoal. constando que ela não vem na próxima edição. Gente, Até mais. beijo, tchau, tchau.